Fala galera, beleza? Mercinho aqui, trazendo mais um videozão pra vocês, todas as notícias aí do futebol brasileiro e internacional. Então já deixa um likezão aí, se inscreve no canal, meu canal é novo, tô começando agora, então preciso muito da sua ajuda. Então se inscreve aí no meu canal e deixa um likezão, a gente vai falar sobre o Flamengo, Santos, Cruzeiro, a polêmica da grama sintética e muito mais. Então segue a gente aí. Deixa o like e vamos pro vídeo. Vou começar aqui falando para vocês sobre o Lohan do Flamengo, né? Que o Flamengo foi tentar vender, mas acabou não dando certo a venda dele para o CSKA. E o pessoal do Planeta do Futebol trouxe aqui. Apesar da venda frustrada ao CSKA, o Flamengo tenta emprestar Lohan para algum clube do Brasil. A diretoria quer minutagem ao jogador e entende que não será possível no momento profissional do rubro-negro no momento. Ele perderá treinando no sub-20 enquanto seu futuro não estiver definido. O diretor de futebol José Boto chegou a tentar emprestar Lohan ao Estoril de Portugal, mas o staff do meio atacante de 18 anos decidiu. A janela do futebol português já está fechada e por isso o Fla tenta um empréstimo no futebol brasileiro. E aí, galera? Você acha que o Lohan tem vaga aí no time de vocês? Cara, eu aceitaria o Lohan na boa no Fortaleza. Eu acho que ele encaixaria bem e jogaria muito bem no Fortaleza, viu? Aí, Lohan. E o Botafogo segue sem técnico, né? O Santa Clara, o time do Vasco Matos, que era o técnico que o Botafogo estava interessado, acabou anunciando a renovação com o Vasco até 2027. Vasco, treinador. Então o Botafogo aí continua sem treinador. Cara, na véspera de decidir a Recopa, né? Quinta-feira, o Botafogo já joga o primeiro jogo da Recopa contra o Racing. E o Santos escreveu o filho de Robinho no Campeonato Paulista. O Robson Júnior, o Juninho, de 17 anos, vinha participando dos treinos com o elenco profissional. O Santos inscreveu o atacante Juninho, filho do ex-jogador Robinho, na disputa do Campeonato Paulista. O jovem de 17 anos pode ser relacionado pelo técnico Pedro Caixinha para a partida contra o Noroeste nesta quarta-feira às 19h15 na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista. O jovem foi inscrito na lista B para atletas formados na base do clube, que tenham nascidos até 2004 e possuam no mínimo um ano de vínculo com o Santos. Essa lista pode ter jogadores adicionados a qualquer momento no campeonato. Juninho vinha treinando com o elenco profissional desde o fim de janeiro. A princípio, o atacante tem sido utilizado para completar as atividades sem estar totalmente integrado. O jogador se aproximou bastante de Neymar, que apadrinhou o garoto. Nas redes sociais, o craque escreveu para Juninho que ele havia sido cuidado pelo pai do jovem e agora é a vez de Neymar cuidar dele. E aí, galera, vocês conhecem aí o Juninho, joga bola mesmo? Eu confesso pra vocês que eu não conheço muito do futebol dele, né? Só conheço o pai dele. Mas vamos ver aí, vamos ver se ele consegue fazer o mesmo que o Robinho fez, acho difícil, né? Porque o Robinho jogou demais. Mas vamos ver aí se o Juninho vai seguir os passos do pai e ter uma grande carreira no futebol. E o Cruzeiro recebe empresários de Matheus Pereira, sob a expectativa de fechar a venda ausente da Rússia. O clube mineiro tem interesse em concretizar a negociação do meio-campista. A diretoria do Cruzeiro se reuniu com o staff de Matheus Pereira na Toca da Raposa para tentar fechar a venda do jogador ausente da Rússia. Nesta quarta-feira, o meia treinou normalmente. Eduardo Maluf, empresário do jogador, esteve na Toca da Raposa durante a tarde desta quarta-feira para conversar com Alexandre Matos, CEO do futebol, e Pedro Lourenço, dono da SAF. O Cruzeiro reforçou ao staff do jogador o que já havia comunicado na noite de ontem. Há um interesse na venda, levando em consideração os valores apresentados, perto de 20 milhões de euros, muita grana, hein? E o exposto desejo do jogador em ao exterior. O Matheus Pereira aí, que para quem não sabe, ele já deu uma entrevista dizendo que tinha o desejo de ir à Europa, né? Para criar o seu filho lá na Europa, então ele tinha interesse em sair do Brasil e jogar na Europa. No entanto, Matheus Pereira segue reticente sobre a situação. Financeiramente, a proposta é positiva, já que terá um contrato mais longo, mas pesa a questão familiar, já que a esposa está perto de ter
ter o filho primogênito do casal. Mas eu acho que essa questão aqui não vai pesar não, porque ele falou que queria criar o filho dele na Europa, né? Nesse sentido, o Cruzeiro segue em compasso de espera. Os documentos da transação estão prontos. Dependendo da decisão de Matheus para assinatura, o prazo é curto. Os trâmites precisam ser resolvidos até quinta-feira, quando a janela de transferência se encerra na Rússia. E aí, galera? Matheus Pereira vai ou fica? Eu acho que ele vai, viu? Pra ser sincero, o Matheus Pereira aí, eu acho que ele que vai sim pro Zente. Já falou que queria sair, eu acho que não tem mais clima, né? Pro jogador ficar. Um jogador dar uma declaração desse tipo, tem que sair e seguir sua vida lá na Europa. E aí, mais dessa polêmica aí da grama sintética, grama natural, alguns jogadores se manifestaram nas redes sociais, se posicionando contra a, a grama sintética, né? Que alguns clubes aí têm nos seus estádios. E aqui, esse vídeo é a declaração da doutora Carolina, Ana Carolina, é a médica do Corinthians, ela falando um pouco sobre essa grama sintética, né, os prejuízos da grama sintética. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo. Eu vi muitos atletas se manifestando contra a grama sintética e a favor da grama natural para jogar futebol. Eu vim aqui não para dizer da parte técnica, porque isso aqui não cabe a mim, mas para falar um pouquinho sobre a parte médica em relação ao gramado natural e ao gramado sintético. Hoje, existem alguns trabalhos que tentam mostrar a diferença da incidência de lesões em grama sintética e grama natural. A gente não tem muitas conclusões, mas existe um estudo que eu gosto de falar muito, que é um estudo feito pela UEFA durante 18 anos com clubes europeus, e que muitas coisas se estudaram, né? Quais as principais lesões no futebol, tentando entender como diminuir esse número de lesões no futebol, e uma delas foi que tipo de lesão se tem num gramado sintético e na grama natural. Bom, o que a gente sabe é o seguinte: parece que o número de lesões não muda muito entre o gramado sintético e natural, mas o que muda é a diferença das lesões. No gramado natural, ocorrem muito mais lesões musculares, que é o que a gente vê no nosso dia a dia mesmo, e no gramado sintético, a prevalência de lesões ligamentares. E aí a gente fala de lesões ligamentares de joelho, de tornozelo. O que me chama muito a atenção é que, apesar do número de lesões ser parecido, mas as lesões em gramado sintético são lesões mais graves, que deixam o atleta afastado um período de tempo maior do que em lesões musculares ocasionadas pela grama natural. Claro que existem lesões ligamentares na grama natural, existem também lesões musculares no gramado sintético. Mas é isso que os estudos têm mostrado, e principalmente esse estudo da UEFA, que durou ali 18 anos para ser entendido, com uma quantidade muito grande de dados que a gente pode levar em conta e usar realmente no nosso dia a dia. Então tá aí, doutora Ana Carolina, né, dando seu parecer aí. Então, tanto o gramado sintético quanto o gramado natural, os dois têm risco de lesão, né? Só que são lesões diferentes. Um lesiona são mais lesões musculares, o gramado natural, e o gramado sintético mais lesões ligamentares, né, no joelho e tornozelo. Isso é uma coisa que eu já vinha conversando, né, com meus amigos lá no futebol, né, e eu mesmo tive uma lesão no tornozelo e no joelho. Meu joelho já doeu um pouco já, e aí desde que eu comecei a jogar na grama sintética, agravou um pouco, e minha última lesão agora foi no tornozelo, né, senti uma dor muito forte no tornozelo, tive que deixar o campo quando eu procurei o médico e realizei os exames. Era uma lesão ligamentar no tornozelo, e o médico me relatou isso daí, que depois desse crescimento das gramas sintéticas aqui no Brasil, né, e teve um boom aí nos últimos anos, quase que todos os campos aí das peladas do Brasil, dos rachas, são de grama sintética, e disparou o número de lesões ligamentares de joelho principalmente e de tornozelo. Então você aí que... Inclusive eu também já vi um estudo que estavam saindo chuteiras próprias para grama sintética, né? Que elas vinham com um maior amortecimento para evitar esse tipo de lesão, né? Não cheguei a me aprofundar, pesquisar mais sobre isso, mas se alguém souber mais informações,
comenta aqui abaixo que a gente pode debater e trazer aí num próximo vídeo. Então, galera, é isso. Já deixa o likezão aí, me ajuda bastante. Se inscreve no meu canal é novo. Então, valeu, até o próximo vídeo.